Fala, torcedor do Timão, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal aí, trazendo tudo que vocês precisam saber sobre o Coringão. Trouxe aí um corte da ESPN debatendo aí sobre a classificação do Corinthians, que conseguiu sem susto. Foi um jogo ali, né? Teve certa emoção, mas um jogo controlado. O Souza brilhou, Guinegão mais uma vez marcando e brilhando. Esse moleque tem um futuro gigantesco, né? Não é isso? Então, rapaziada, vou soltar aqui para vocês aqui o vídeo. Peço que antes vocês só se inscrevam no canal, dê o like para estar ajudando a gente, tá bom? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Principalmente o Hugo e principalmente a Vitória, trazendo as informações também do Corinthians classificado pra gente, hein, Vitória? Principalmente a Vitória, é muito bom, hein, Bruno? Um beijo pra você, amigos. Uma boa tarde também pro fã de esporte que nos acompanha. A gente tá aqui em frente ao CT Dr. Joaquim Grava, apesar, né, de uma vitória no jogo de ontem e também a classificação. Hoje é dia de treino por aqui, porque no final de semana tem Campeonato Brasileiro. Mas a torcida tá muito feliz com essa classificação, uma classificação que tem marca registrada de cria do terrão, o próprio Guinegão, que a gente acabou de ver na matéria do Vlad, tem também o Hugo Souza, ainda muito bem, pegando pênalti, fazendo a diferença ali no segundo tempo. E é claro, o Dorival Júnior, né? Porque isso traz uma confiança novamente. Quantas vezes a gente aqui nesse Sport Center, nesse mesmo lugar, já debateu sobre a permanência do Dorival, né? A falta de resultados que faziam um técnico balançar ali na posição. Mas é claro que com essa classificação para a semifinal não ganha somente uma sobrevida, ganha confiança, não só da parte de dentro, mas principalmente da parte de fora, que também pega no pé, apesar de apoiar muito a torcida do Corinthians. É um resultado muito expressivo, 3-0 em cima do Atlético Paranaense, mas também foi um resultado com polêmicas de arbitragem. A gente vai falar sobre isso já por aqui, principalmente o lance da não expulsão, né, do Vitinho. Daqui a pouco vamos poder debater com um pouco mais de calma, mas é fato que o 3-0 traz uma tranquilidade. E aí é o Corinthians que está buscando o tetracampeonato da competição e o Dorival Júnior, né? O Vlad trouxe aí os números muito importantes do técnico, que são 14 mata-matas seguidos passando, e no Corinthians são, em todos os jogos dessa competição, ainda não foi vazada a defesa. Claro que tem o Hugo Souza nisso, mas também tem ali a ousadia do Dorival, principalmente nesses últimos dois confrontos. Chega mais uma vez desfalcado, a gente sempre fala Dorival desfalcado, Corinthians desfalcado por conta de várias lesões, enfim, também suspensões ao longo do caminho, mas inventa ali um esquema com 3 zagueiros, Anguilera fazendo o terceiro zagueiro, Matheus Bidu tendo um pouco mais de espaço pela esquerda. Enfim, esse foi o Corinthians que conseguiu a classificação na Neoquímica Arena, depois da NFL, é claro, mas com a torcida alvinegra de volta em casa, Bruno. Continua com a gente, Vitória, pra gente falar bastante do Corinthians. É verdade, tinha algumas marcações ali, né, como o Vlad contou. Umas? Ainda estava tudo marcado. A endzone ali, o gol o Garro entrou na endzone pra marcar, não foi? E o Guinegão também, praticamente. Olha só, 4 gols, 5 participações, também bem nas finalizações, no alvo, finalizações para marcar, minutos para marcar, ações na área do rival. Eu tinha perguntado para vocês se o Gui, ele ocuparia a vaga de alguém, e aí vocês começaram a pensar ali em alguém do meio de campo e tal, mas a minha pergunta era em relação ao trio. Ele pode? Mas aí não dá, né? Não dá, né? Já dá ou não dá? Já tem essa conversa ou não, Jailson? Não, pra mim não tem como Pensando em todo mundo bem? Não, pensando em todo mundo saudável, não tem como porque, assim, de gol o Yuri Alberto também entrega bastante. Sim. E aí você vai falar de qualidade técnica ali do Memphis e do Garro. A não ser que o Guinegão ele atropele, por exemplo, o Memphis. Seria assim, dos 3, a não ser que o Guinegão atropele. Mas é muito difícil isso acontecer. Não tem como, até pelo peso dos 3 jogadores citados, sabe qual é? Mas ele faz a função? Porque a função dele seria do Yuri. Não, seria do Yuri. Na minha concepção, seria a função do Yuri. Mas ontem ele fez Garro, né? Só que no passe, né? Na hora da assistência ele foi muito bem ali, fez a função do Garro. Mas eu acho que se fosse colocar o Guinegão como titular desse time, teria que mudar o sistema. E aí seria um problema. A única questão para mim seria, por exemplo, a recomposição defensiva, né? Que o Guinegão tá fazendo já. Ele já faz essa recomposição quando ele precisa jogar. Por exemplo, ontem ele jogou com o Memphis e com o Garro, ele voltava mais do que os dois tranquilamente.
E ele voltava para marcar. Tinha hora que ele vinha dar o bote aqui no campo de defesa. Até porque tem 18 anos, né? O moleque, é aquele... Se tiver alguém que tiver que marcar, meu amigo, quem tem que marcar é você. Tá chegando agora, né? O famoso quem é você. Porque aí, ó, ele aproveita o mole, já divide, aí o passe pro Garro foi brincadeira. Um passe muito bom mesmo. Mas assim, eu não vejo. Acho que ainda tem que esperar. Segura um pouco, o moleque tá indo bem demais, tá com estrela. Tá com estrela, assim. Mas se tiverem, né, os 3 saudáveis, eu acho que ele segura um banquinho. E também não, me parece que não precisa, o Dorival precisaria, assim, tem a necessidade de mudar o esquema para encaixar essa peça? Então, não, mas é um dilema, né? Porque, assim, você vai frear uma boa fase, né? Porque nada te garante que você colocando ele no banco de reservas, quando você precisar utilizar do partida ou não, ele vai te entregar. Assim, é você correr o risco de você frear um bom momento, né? Então, assim, o Yuri Alberto é titular absoluto, isso é fato. Ele tem, né, a infeliz sequência de lesões, de cirurgia, desfalca a equipe. O Dorival demora para encontrar alguém que corresponda, porque insiste em Tales, insiste em Romero. Ele demora para encontrar uma solução para esse ataque sem o Yuri Alberto. E aí a solução aparece com o Guinegão. O Hector Hernandes ninguém nem cita mais, né? Mas desde que chegou, né? Não cita mais, de fato. Respeito. Então, assim, desde que chegou. As coisas estão acontecendo por conta dele, né? Porque o Corinthians também ficou sem o Garro, o Corinthians também ficou sem o Memphis, mas nesse período ele tinha Guinegão. Então, eu acho que é um risco você frear o bom momento do garoto. É um dilema para o Dorival. Eu acho que ele vai experimentando o momento físico do Yuri Alberto, e eu acho que não tem pressa para acelerar essa volta, sabe? A gente falou, no jogo de ida, era um luxo ter o Memphis no banco, e o Memphis já estava à disposição. Ontem foi um luxo ter o Yuri Alberto no banco, e ele já estava à disposição. Então o Corinthians, ele ganha tempo para você ter os seus melhores jogadores na sua melhor forma, porque é assim que eles vão entregar. O Corinthians, ele não pôde contar com isso, por exemplo, no lugar do Garro. Assim, tá 70%, 60% recuperado da cirurgia? Entra. Mas é no sintético, eu não sei aonde, entra. No caso do Yuri, ele já tem essa opção. E o Vitinho é uma opção pro Memphis? Pro Memphis, ao meu ver. Assim, eu tava pensando, enquanto a Mari tava falando, em relação a sistema, eu só consigo ver, por exemplo, de uma forma, tá? Teria que colocar, por exemplo, 2 volantes, e aí o Dorival tá cheio de volante, né? O Maicon voltando a jogar bem, enfim, tem ali Maicon, Ranielli, o Martinez, o Carrillo, né? Com todo mundo saudável, tá? Imaginando o Breno Bidon também. Mas eu só consigo imaginar, por exemplo, 2 volantes, Memphis e Garro. O Memphis teria que recuar, né? Para fazer ali a meia junto com o Garro, ou ser um cara mais por dentro também, o Garro descendo um pouco mais. E o Guinegão e o Yuri Alberto. Eu só consigo pensar dessa forma se tivesse que... Vitória ali tendo a crise, né? Se tivesse que colocar, por exemplo, o quarteto todo junto. Eu só consigo ver dessa forma. Sim. Mas agora ele acabou de encaixar um esquema com 3 defensores, né? Não é que ele encaixou um sistema com 3 defensores. Ontem, ele escolhe esse sistema para a partida. No segundo tempo, ele fez isso. Ele fez isso também, depois. Exatamente. Não, mas já não está funcionando por conta dos laterais, desde o jogo contra o Vasco? Esse, para mim, é uma mudança significativa em relação ao Ramon. Mas porque aí muitas vezes era o Ranielli. Exato, era isso que me aborrecia, pô. Quando ele inventava de querer botar o Ranielli e o Martinez abrindo pelo lado esquerdo. Se você tem um lateral... Por exemplo, o Carrisco... Não, mas às vezes o Ranielli descendo. Ele descia. Sim, também. Na verdade, ficava uma linha de 5 ali. Mas às vezes também o Ranielli subia pelo lado esquerdo, que também para pensar. O que o Ranielli tá fazendo ala pelo lado esquerdo, às vezes? O Dorival, ele chega e tenta e testa muita coisa. Muita coisa. Então, eu acho que o acerto dele foi justamente no momento que ele, vamos fazer o seguinte, a gente joga lá no losango por dentro, né? Que é o Garro, o Memphis e o Yuri. A gente precisa jogar pelas alas. Por que a gente está inventando Carrillo por fora? Exato. Por que a gente está inventando Martinez por fora? Por que a gente, às vezes, está inventando o próprio Ranielli jogando por fora? Porque o Maicon estava fazendo a primeira volância. Vamos fazer o seguinte,
Vamos botar o Mateuzinho e o Bidu para eles apoiarem, que é a posição deles, e a gente acerta aqui o meio. Mas onde que a gente compensa, né? Acho que ele demorou para entender isso, assim. E assim, ele tem agora as semanas todas cheias, não é, Vitória, para trabalhar, para pensar nisso. Daqui a pouco a gente fala da arbitragem também, mas assim, tentando projetar. Até difícil fazer projeção, porque é só daqui 3 meses. Copa do Brasil agora não. O não. brasileiro, 3 meses é... Uma vida. Já fica Volta pra 3 lá. meses. Lembra o que acontecia há 3 meses? A menina do pão de queijo estava sentada aí ainda, 3 meses atrás. Que isso? Nossa, tava ditando tudo aqui. Muita coisa muda, né, Vitória? Muita coisa muda em 3 meses, Bruno Vicari. Inclusive, neste mesmo lugar, como eu já disse por aqui, você mesmo, Bruno Vicari, estava falando sobre a possibilidade de Dorival Júnior seguir ou não como técnico do Corinthians, se ele estava ali balançando a cada resultado. É claro, assim como todos os outros técnicos do Campeonato Brasileiro, principalmente da Série A, mas muita coisa mudou e muita coisa pode mudar. É claro que o Dorival tem essa pompa, né, quando a gente fala de Copa do Brasil, mas com certeza, sem dúvidas, essas atuações do Campeonato Brasileiro também vão fazer parte do pacote Copa do Brasil lá na frente. Esse ano o calendário está um pouco diferente por conta, é claro, do Super Mundial, né? Mas agora a gente pode esperar para ver se vai ter tempo aí de o Corinthians conseguir recuperar seus jogadores. O Carrilho não deve se recuperar até o fim da temporada. O Raniel está com uma questão muscular também, logo deve estar de volta. E o Memphis ontem sentiu aquela fisgada, né? Aquela fisgada de, opa, vamos dar uma segurada aí, o cara é o artilheiro da seleção da Holanda, mas também vamos dizer que porque ele é o artilheiro, porque ele joga há muito tempo já, né? Então, começa ali na Copa de 2014 fazendo esses gols aí pela Holanda, e especialmente aqui no Brasil. Então, a gente vai ter um tempo aí, o Corinthians, né? Vai ter um tempo aí para recuperar os seus jogadores nesses espaços entre o Campeonato Brasileiro, Bruno. Olha eu. Um amigona, hein? Pois é, um mas... amigona, hein? Já entrou do lado do Pedro Henrique Torres, não sei o que. É você. Ela tá fazendo a função. Ela tá fazendo a função do pão de queijo. Tá fazendo a função, ela tá estudando sobre Taylor e tal. Exato. Mas mas peraí, não é que eu tava aqui questionando... Era pauta. Vou te defender. Se você entrava lá comendo todo dia no fórum do meu timão, era discussão. Eu tô te defendendo. Mas é verdade. @Bruno Vicari. Porque Era pauta. Não, vamos lá, gente. Essa questão, e a gente até discordava, mas o Dorival... A gente até discordava. Não, o Dorival jogava. A cada rodada, o Dorival tava jogando a permanência dele no cara. Era aquela das 2 derrotas, pô. Exato. A gente tava falando isso direto, claro 2 que é. D. Isso é verdade. Isso é real. É isso. E ele... E o que dá a sobrevida? Vitória. Não, eliminar o Palmeiras. Não, aqui, Eliminar o ó. Palmeiras. Aqui, ó. É verdade. Ô, irmão. É verdade. Eliminar o Palmeiras. Mas aí, até antes, né? Teve aquele jogo, lembra, com o Ceará fora. Sim, aquela vitória bastante... Mas ainda aquela assim, vitória porque ali bem não- inesperada. ali Um gol sem querer do Talismã. Foi Depois péssimo. teve um empate com o gol do Memphis contra o Botafogo. Isso, empatou contra o Cruzeiro, segurou, né, em casa. Segurou em casa contra o Cruzeiro, bem lembrado. Exatamente, mas essas coisas, elas só empurraram pra frente uma decisão que ela estava em pauta ali, né? O assunto era pauta. Trocar o comando técnico do Corinthians era pauta. Era o Ninguém Ramon mentiu. Dias saindo. O cláusula do Emiliano. Exatamente. Então, assim, eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil, cara, Acabou. agora Acabou a discussão. vamos pensar mais pra frente. É isso. Mas isso quer dizer que a gente vai colocar nossa mão no fogo que em 3 meses nada mas, vai mudar? então, Não mas dá, eu acho né? que agora já foi. Deu uma estabilidade, né? Então, ainda mais. Depois da passar pelo Palmeiras de novo, cara. De novo. Ainda mais esse ano de 2025. Tu passa pelo Palmeiras. Mano, com todo o respeito, mas atropelou o Atlético Paranaense nos 2 jogos. Foi. O Corinthians muito tranquilo fora de casa. Saiu da parte de baixo da tabela do Brasileiro. E agora a Copa do Brasil é só em dezembro. Depois do Campeonato Brasileiro, é só, por exemplo, não chegar na sequência do Campeonato Brasileiro ao contrário, né? O inverso. Exatamente. Do ano passado, É nas de 9 5 vitórias. seguidas no Brasileiro. Só não viram o inverso desse de 5, 6. Porque agora é só brasileiro, né? Agora é só o Campeonato não Brasileiro. Não há outra muleta Exatamente. para os treinadores. Mas está bem... Não, assim, os Fluminense treinadores de também, Copa do agora Brasil, né? sobra- Não tô nem Ah, falando... não, Fluminense ainda tem tem Sul-Americana. Sul-Americana e Libertadores ainda acontecem. Mas essa muleta de, mas calma, vamos ver se passa na Copa do Brasil. Não tem mais. Acabou. Então, assim, engatou uma sequência de 5 derrotas do Campeonato Brasileiro, a pressão vai ser gigante.
Porque no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ainda precisa segurar uma pontuação ali confortável. Mas você também tem as semanas aí para descansar, para Claro. trabalhar, né? Então, isso é ajuda bom, o desenvolvimento do Mas trabalho. isso também é argumento para pressão, né? Recuperar os jogadores, é verdade. argumento pra quem vai pressão. sentir essa pressão já já, e a gente vai falar, é o Bahia. Isso. Né? Daqui a pouco a gente Exatamente. fala sobre isso também. E é isso, torcedor corintiano. Esse é o vídeo que eu trouxe para vocês, né? Corinthians se classificou, mas já se prepara aí para a reta do Brasileirão. Tem que dar uma recuperada ali. O time vem desempenhando um bom futebol nas Copas, mas está deixando um pouco a desejar aí no Brasileirão. Mas acredito que agora, com essa boa fase, com essa classificação que dá um ânimo nos jogadores, acredito que o Corinthians vai começar a desempenhar um futebol melhor e subir na tabela como deveria, né? Então, rapaziada, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já que vocês ficaram até o final, não esqueça de deixar o like para estar ajudando aí, se inscrever no canal, tá bom? Até o próximo vídeo aí. Valeu!